Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade, a minha alma, dá-me a tua bênção, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, e eu te amo, Pai. Partilha Livro do Céu, volume 2, 77, setembro 26 de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. A Luísa vai dizer: esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma. Quer dizer, ela entrou, dentro da alma dela e saiu, Foi de encontro com Jesus, mas com o meu, fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar, viu de costa, quer dizer, ela encontrou Jesus, mas estava de costa virada para ela. E porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Então ele estava de costas, mas foi impossível que ela olhasse para ela. Em meu interior ia dizendo, então ela pensou, quem sabe talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. Então, porque ela, como ela tinha negado a escrever, obedecer, a escrever o que Jesus estava mandando, colocando para ela escrever, ela não queria escrever, estava sempre não, sem querer escrever, não obedecendo. Então ela pensou que poderia ser que por isso que ele estava com as costas viradas para ele. Não queria falar com ela, virar o rosto, Enquanto isso, dizia eles, não quis, talvez não foi possível ver o seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Então ela pôs-se a chorar, porque ela não pôde ver o rosto dele. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse. Então ela fala que ele fez ela chorar, porque ela não pode ver o rosto dele, E ele virou para ela e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha, que não pode querer senão o que eu quero. Então ela já estava fundida, estava já unida a ele na vontade dele, já conformada na vontade dele. Então, mesmo que ela estava ali falando que não queria escrever, mas ela obedecia, Mesmo assim ela conseguia voltar atrás logo e já começar a obedecer, porque já estava fundido toda a sua vontade, todo o seu querer já estava fundido no querer divino. Então ela já não tinha mais o domínio sobre ela. Era ele que tinha o domínio sobre ela. Então,
Porque senão o que eu quero que ela faz isso, senão o que ele queria, só o querer dele ela fazia, né? Por isso, enquanto te repugna, quer dizer, enquanto ela nega, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Então, ela se voltava, mesmo que ela se negava a fazer, ao mesmo tempo ela já se sentia atraída, como se estivesse atraída pelo imã, a fazer aquilo que Jesus queria que ela fizesse. Ela se voltava e fazia, né? Logo imediato, ela arrependia daquilo, do não que tinha falado, né? Assim, as suas repugnâncias, ele vem dizer, as suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Então, com isso, a repugnância tornava mais bela e resplandecente ainda a virtude da obediência, que ela voltava atrás e fazia o que ele tinha pedido para ela fazer. Por isso, não as tomo em conta. Por isso, então, ele não levava em conta aquela oposição que ela estava tendo contra a obediência. Então, ele não levava em conta essa atitude dela, né? Então, depois vi seu belíssimo rosto, depois vi seu belíssimo rosto, e em meu interior sentia um contentamento indescritível. Então, ela se alegrou, se contentou tanto que estava indescritível, e não tinha como falar, como descrever tamanha alegria que estava no coração dela de ver o rosto dele. E, dirigindo-me a ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Então ela pensou, né, na mãe rainha, naquilo que ela sentiu quando ela fechou, né, quer dizer, quando ela recebeu Jesus em seu seio. Tamanho foi a alegria dela, porque ela sentiu de ser a rainha, de ser a mãe, né, desse Deus tão grande. E ela vem, que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu. Então, quantos agradecimentos a mãe fez a Jesus, né? A Deus também, né? Por ter recebido a graça de receber, né? Tamanha graça aqui de ser a mãe de Jesus. E ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Que é aquilo que ele é, né? De graça, que é Deus, que ele é da natureza dele, porque ele era Deus. Então, ela recebeu, chegou a receber por graça, toda a graça de Jesus, de Deus nela. Ela é recebeu toda a santidade verdadeira na alma dela, por graça, ela recebeu por graça essa virtude da santidade, da divina vontade nela, por ela ser essa mãe já, né? A mãe, por ela ter se despojado de si mesma, né? Então ela recebeu por graça. Muito mais, aí ela vem dizer, muito mais, pois não tendo culpa, e como ela não tinha culpa, as graças pôde dominar nela livremente. Como Nossa Senhora era pura, não tinha nenhum pecado. Então a graça de Deus, a santidade, pôde dominar nela livremente. Aí assim que não há coisas de meu ser que não confiei a ela. Então, Jesus confiou a ela todas as coisas do ser dele, porque ela era pura, porque então ela tinha condição, tinha a capacidade de recebê-lo. Não é como nós que não temos a capacidade, mas ela teve, porque ela não pecou, ela não cometeu nenhum crime. Então ela não cometeu nenhuma culpa.
Então ela tinha a pureza de receber essa divina graça de todos, vinda diretamente de Deus para o coração dela, para a alma dela, né? Naquele instante me parecia ver a nossa Rainha Mãe como se fosse outro Deus, com essa única diferença que em Deus é natureza própria. Ela pôde ver, visualizar Nossa Senhora como um Deus, mas com a diferença de que em Deus, Deus é natureza própria. E em Maria Santíssima é graça concedida. É uma graça que foi concedida a ela e que também podemos nós receber a graça, né, dessa santificação em nós, também em nosso coração. Aí, ó, quem pode dizer como fiquei espantada? Então ela ficou toda espantada quando Jesus disse para ela isso, né? Porque é o que ela tinha recebido em graça e que ela parecia Deus. Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso, como a mente dela poderia suportar, assimilar, né? Porque a graça era tão grande, prodigiosa, muito grande. Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata? Então ela queria saber a diferença. Assim como Nossa Senhora recebeu deles a graça, né? Intuitivamente, é verdadeira. E ela queria saber e mostrar para ela qual a diferença que tinha de ver ela intuitiva, a graça, né? A vista abstrata ou intuitiva. Qual a diferença que tinha, né? A intuitiva era como olhar, né? A vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata. Então ela pensou, quem sabe ele estava olhando para ela via ele também abstratamente, né? E ele, quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Então, abstratamente, nós estamos olhando, mas não podemos chegar perto. Só olha, né? Não podemos chegar perto de Deus. Nós só vamos olhar. E na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças que na visão intuitiva podemos entrar dentro de Deus. Abstrata não, só olha para Deus. A intuitiva entra dentro de Deus e consegue as graças. Então nós vamos entrando dentro de Deus com essa visão intuitiva. Aí a gente vai receber as graças necessárias para a nossa santificação, viver a divina vontade. Isto é, recebe em si a participação do ser divino. Aí a gente vai participar do ser divino. Ele vai habitar em nós. A participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Então, ela já tinha participado várias vezes do ser de Jesus e ainda estava com dúvidas se era abstrato, se era intuitivo ainda o que ela estava vivendo. E queria saber a diferença, né? Esse sofrer, que ele vem dizer, esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quanto te atraía a mim intuitivamente. Então ele vem dizer, quantas vezes, né, eu te atraí intuitivamente. Eu fiz você viver as dores, fez ela viver a dor,
fala as penas, né, de Jesus, e ela ainda não estava ainda com dúvida. Quantas vezes ela viveu, né, toda a dor de Jesus. Essa pureza que chega até ele, a pureza, ela viveu a pureza de Jesus, estava vivendo a pureza de Jesus, que chega até a sentir como se não tivesse corpo. Tamanha é a pureza que Deus já tinha colocado nela, no coração dela, né? E tantas outras coisas, né? Que não te dei quanto que dei, que eu tinha te dei, que atraí a mim intuitivamente. Então, já tinha, que ele atraía ele intuitivamente. Ela já tinha experimentado tudo isso, mas ainda existia essa dúvida. E ela querendo saber a diferença, né? Isso é as dúvidas que ficam no nosso coração hoje também, né? Quantas dúvidas a gente tem? Jesus está falando. Estamos vivendo num mundo que tem muita dificuldade de acreditar, realizar e viver na verdade, que até às vezes ficamos pensando que é algo abstrato, que não é verdadeiro, né? Aí ela vem dizer, Senhor, é verdade, ela reconhece, é verdade, e eu que agradecimento te dei por isso, por tudo isso, e não reconhecendo, não tinha agradecido, dizendo ela. E qual foi a minha correspondência, né? Ele fala, qual foi a minha correspondência? E ela vem dizer, sinto vergonha só de pensar nisso, mas me perdoe e faça que me possa conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Então, eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que duvidamos, né? E ela pede perdão por todas que ela duvidasse, que ele já estava vivendo a correspondência dele. E nós também devemos pedir esse perdão para Jesus por nossa falta de correspondência, né? Quantas falta de correspondência nossa para com ele, para com o amor dele, para com o chamado dele para nós, para podermos fazer conhecido a sua vontade no céu, aqui na terra, através do livro, né? Desse livro do céu, no conhecimento, do estudo que precisamos fazer cada dia. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.